é um governo mundial. E eu disse, mas eu sou tão pequeno para tudo isso. E ele disse, aguarde. Pouco tempo depois eu fui trabalhar numa empresa. E essa empresa, ela me favoreceu tanto e tão rapidamente que em pouco tempo eu já era gerente dessa empresa. E eu comecei a me envolver com uma fraternidade, que a princípio era logosófica, mas eu pude perceber que dentro dessa estrutura tinha deputados federais, estaduais, desembargadores de justiça, juízes, polícia civil, militar, federal, empresários, padres, bispos, pastores evangélicos. E era muito interessante um pastor que, quando ele terminava as campanhas de quebra de maldição, que ele recolhia anéis, alianças, cordões de ouro amaldiçoados, ele levava e tocava tudo em boi para colocar na fazenda dele. E lá nós estávamos, e aquela visão que eu tinha sobre a igreja foi cada vez mais sendo denegrida, porque eu entrava em igrejas onde Satanás, antes de eu entrar nela, dizia, hoje você vai ter oportunidade, prepare. Igrejas onde o satanista que estava dentro da igreja me recebia na porta, e que às vezes nas festividades da igreja, eu sentava lá no meio da igreja, pegava um microfone sem fio como esse, descia do altar, ia lá onde eu estava, me entregava o microfone e dizia assim, abençoe o povo. Eu tinha naquele momento a certeza de que realmente o fato de eu ter saído da igreja evangélica tinha sido algo bom para mim. Eu não passava fome, não passava frio, as minhas roupas eram as melhores. Quando eu viajava de avião para São Paulo, os carros que me recebiam em Congonhas eram todos banco de couro, ar-condicionado, eu podia botar as pernas para cima, para o lado, tinha espaço. Os hotéis que eu ficava, era hotel que tinha elevador no meu quarto, e eu descia para o restaurante, jantava, pegava o elevador, voltava para o meu quarto de novo. Quando eu ia alugar um carro, eles me ligavam de lá, Flávio, nós estamos colocando na praça um novo carro, você não quer viajar nesse carro para você ver como ele é? Sempre eu tinha do melhor. O tempo de miséria ficou para trás. Quando eu conheci Montes Claros, que eu vim para cá pela primeira vez com a orientação de levantar aqui uma estrutura entre Belo Horizonte e Bahia, porque dentro do governo satânico Montes Claros está dentro de uma condição estratégica muito importante. Talvez seja bom que a igreja saiba disso, porque além de ser o segundo entroncamento viário do país, há um contexto espiritual também muito significante na região. Eu vim para cá, eu trouxe identificação de apresentação para o senhor prefeito da cidade, secretário de Indústria e Comércio da cidade, gerente geral da Sudene, do Banco do Nordeste, da FIENG e outros. Aí você vai falar, são os atuais? Eu digo, não, irmão, já passou o tempo, viu? São anos que se passaram. Não se assuste com a sua atual administração. Mas o que eu vivi aqui em Montes Claros foi gastar R$4.000 em um mês, e no dia do vencimento eu telefonar e dizer, deposite R$4.000 na minha conta, por favor. E quando chegava a tarde, eu olhava o meu saldo, lá estava o dinheiro, tinha sido coberto. Nós levamos um secretário aqui para participar de um jantar em Belo Horizonte, onde os talheres eram de ouro. A sala tinha elevador panorâmico, de 3 andares, era a altura do telhado da casa, e ele ficou encantadíssimo. Quando então o secretário de Estado da Educação veio aqui em Montes Claros, eu fui chamado em particular para estar na reunião, juntamente com os maiores diretores das indústrias aqui de Montes Claros. Escritório, carro, apartamento, dinheiro, fotografia com os políticos mais renomados, tinha tudo que eu precisava. Umbanda, o candomblé, o kardecismo, tudo a meus pés. Eu mandava abrir o terreiro de candomblé mais antigo aqui da cidade a hora que eu quisesse, e eles abriam e eu entrava lá para dentro. Um dia eu fazia esse trecho Belo Horizonte, Montes Claros,
direto. Logo quando eu vim para cá, eu experimentei algo diferente na minha vida. Miséria, não a minha, mas eu comecei a ver a pobreza das pessoas, sofrimento. Alguma coisa do meu coração ainda era de carne. Um dia eu estava indo para Belo Horizonte, olhava para o céu, era quase meio-dia. De repente, eu tive uma visão. E nessa visão eu estava numa igreja evangélica. E nessa igreja evangélica, ela estava cheia de pessoas, eu estava sentado no banco. Eu via o pastor com a Bíblia na mão, pregando, mas eu não conseguia ouvir o que ele estava falando. Era como se estivesse sem áudio, a minha visão. Num determinado momento ele colocou a Bíblia no púlpito, apontou o dedo assim e disse: o Senhor aí eu ouvi: o Senhor, ele está com oportunidade, vem à frente. Eu disse: eu? Ele falou: vem à frente. Eu vim andando, era uma igreja que tinha umas colunas assim, muito grandes, e ela era um tom, um pouco parecido com aquela parte de baixo ali, mais claro, um tom de areia, muito bonita a igreja. Eu fui, ele me entregou o microfone, e falou comigo assim: faça o que está no seu coração, meu irmão. O que estava no meu coração na visão foi que eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia aleatoriamente, vamos dizer assim, para ler um versículo da Bíblia e dizer: eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Só que quando eu abri a Bíblia, os meus olhos incidiram dentro da visão numa passagem que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Eu na visão, eu li a mensagem: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Amém. Na visão, eu terminando de ler, quando eu estendi a mão para entregar o microfone para o pastor, eu fiquei paralisado no púlpito e uma voz disse comigo: confesse agora, diante deste povo, quem você é e como tem sido a sua vida. Aí eu me recordo que eu comecei a falar, e o pastor colocou a mão no meu ombro e disse: meu irmão, que bênção, com seu testemunho 35 almas aceitaram Jesus. Mas eu não vi ninguém levantar a mão, não vi nada diferente, só sei que eu acordei assustado, suado, meu coração estava disparado, e eu senti no campo espiritual que alguma coisa diferente estava acontecendo. Segui o trajeto para Belo Horizonte, cheguei lá. Meu pai era presbítero de uma igreja, e era o dia dele dirigir um culto numa congregação daquela igreja a 60 quilômetros de distância de casa, e meu pai tinha um Fuscão, mas não dirigia, Fuscão abençoado, gostava só do mato, não ficava no asfalto por nada. Vão comigo? Eu disse: vamos. Meu pai tinha me convidado para ir numa igreja. Eu cheguei lá, era uma casa, e do lado da casa tinha um telhado de amianto, que era uma garagem. Uma parte era de piso grosso, outra parte de terra vermelha. Os irmãos pegaram uns tijolos, colocou umas tábuas em cima, encheu de samambaia, colocaram uma mesinha, uma caixinha amplificada. Eu sentado no banquinho assim de honra, filho do presbítero. Veio no meu coração na hora: esse pessoal vai me dar oportunidade nesse negócio aqui. Aí veio uma irmãzinha muito alegre, cumprimentou a igreja, começou a orar, e aí veio um irmãozinho